Dando sequência à nossa programação, é com muito carinho, com muita honra, que eu vou apresentar para vocês a nossa próxima palestrante. Nós conduzimos um projeto juntas muito interessante, muito realizador, que é a Formação Avançada de Inteligência Emocional. Começamos a nossa caminhada juntas lá em 2019 e a Helena Brochado vai falar sobre liderança infinita. Ela é fundadora da consultoria Com Propósito, que tem como propósito conectar pessoas através de experiências transformadoras. Ela é psicóloga, palestrante, consultora em gestão e RH, desenvolvimento de líderes e equipes. E, além disso, trabalha com sucessões em empresas familiares. Atua como coach, mentora, professora da pós-graduação da PUC, tem MBA em gestão empresarial, formação em coaching, mentoring, mediação de conflitos e, além disso, ela trabalha com dinâmicas de grupo. Gente, a Helena também tem uma formação maravilhosa. Ela foi para o Vale do Silício, nos Estados Unidos, para entender como acontece a inovação por lá. Participou do curso Theory of Tools em Harvard, aprendeu a falar sobre negociação, sobre gestão de conflitos. Tem muita bagagem para compartilhar com a gente. Então, é com muito carinho, com o coração pulsando aqui de curiosidade e de alegria também, que eu chamo a Helena Brochado, agora no papel de palestrante, para compartilhar com a gente o que é liderança infinita. O palco é teu. Brenda. Muito obrigada. E, pessoal, com vocês. Tá, joia. Gente, é muito diferente a gente apresentar o congresso e a gente chegar também no momento da nossa palestra. Então, antes de eu entrar na palestra, eu quero conversar com vocês como que é criar uma palestra. É um processo que começa internamente. Às vezes, quando a gente apresenta para vocês, vocês já veem o produto pronto e não sabem o que a gente faz por detrás, né? Então, tem muita leitura, tem muita conexão com o nosso dia a dia. E eu fui uma das últimas palestrantes a decidir qual seria o meu tema aqui no congresso. Por quê? Talvez por medo, talvez por insegurança. E eu dei uma postergada, porque quando a gente não tem certeza, é isso que a gente acaba fazendo. Então, convidei meu marido, minha mãe, minha filha, meu pai, para a gente poder conversar sobre o que eu poderia falar. E a Beatriz, a minha filha de 11 anos, me olhou e disse, mamãe, tu está toda hora lendo tanta coisa. Quem sabe tu fala um pouco de cada um dos livros que tu tens lido? E aí eu disse, por que eu preciso falar exatamente de uma coisa, se a gente daqui a pouco pode fazer um pupurri e trazer um conteúdo muito mais abrangente? E foi sobre isso que eu vou estar falando. Então, a liderança infinita, ela vem com esse propósito, da gente poder olhar a forma como a gente se enxerga no mundo. Esse é o meu convite para que a gente possa, então, mergulhar nesse processo todo. Tá bom? Então, bem-vindos aqui ao nosso conteúdo, né, da liderança inspiradora. E para a gente falar sobre isso, é necessário que a gente entenda os ciclos da vida de todos os seres vivos. Todos nós viemos ao mundo através do nosso nascimento, depois a gente cresce, depois tem uma etapa em que a gente se reproduz ou não, e depois a gente morre. Esse é o ciclo do ser vivo. Esse é o ciclo das pessoas. E esse também é o ciclo do colaborador, da jornada do colaborador dentro de uma organização. Ele entra, recebe feedback, se desenvolve, é promovido ou não, e depois tem um momento em que ele sai, seja por aposentadoria, seja porque ele foi desligado, seja porque ele também resolveu escolher uma outra oportunidade. Então, na vida e no trabalho, a gente retoma esse ciclo. E ele é finito. Sim, a nossa vida é finita. A vida do indivíduo. Porém, a vida ela é infinita quando a gente se olha em termos de humanidade. Qual é o legado que a gente tem deixado em cada relação que a gente passa? Eu posso não estar mais naquela organização, mas sobre o que as pessoas lembram de mim? Qual a presença executiva que eu contribuí para as pessoas? A gente tem que lembrar que todas as decisões sobre a nossa carreira dentro de uma organização não foram tomadas enquanto a gente está na sala. A decisão por nos promoverem, a decisão por nos contratarem e a decisão, inclusive, eventualmente, por virem a nos desligar. Então, como que a gente constrói essa presença executiva para que realmente, quando a gente não está na sala, nós tenhamos coerência na memória das pessoas? Através das nossas atitudes, através do nosso posicionamento e através da nossa doação. É sobre isso que vamos falar sobre hoje. E quando eu comecei toda a construção da palestra, não parava de vir à minha mente
o vídeo do trem-bala. Então, para que nós estejamos todos dentro da mesma emoção do ciclo da vida, eu passo para vocês o vídeo do trem-bala. Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito num universo tão vasto e bonito. É saber sonhar. Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser abrigo e também ter morado em outros corações. E assim ter amigos contigo em todas as situações. A gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro os sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre cada momento, sorriso a se compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais, porque quando menos se espera a vida já ficou pra trás. Segura teu filho no colo, sorria e abrace seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir. Laia, 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 laia. Laia, 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 laia. Segura teu filho no colo, sorria e abrace seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir. Ok? Então, eu queria colocar para vocês que a gente não é, a gente está, a gente se torna. Assim como a borboleta, ela foi antes uma lagarta, antes de ser lagarta ela era um ovinho, a gente também, como pessoa, a gente está num eterno vir a ser, numa eterna possibilidade da gente se desenvolver, da gente poder crescer e da gente poder melhorar. A gente acaba, muitas vezes, encarando a vida como um jogo. Tem as regras prontas, em que, para eu ganhar, eu preciso que outro perca. Então, eu entro no jogo e pergunto, o que está valendo? O que é possível e o que não é possível? Quem é o meu adversário? Qual é a pessoa que eu tenho que acabar para que eu possa ganhar? Né? Qual é a próxima fase? E dentro das organizações é comum a gente perceber pessoas que foram contratadas ontem e já querendo saber qual é a próxima fase do meu processo. E se esquecem que é através da sua entrega no hoje que a gente vai conseguir chegar lá no próximo objetivo. Então, sempre eu vou ter um ganhador e um perdedor. Esse é o exemplo do jogo finito, quando a gente traz para a nossa realidade uma percepção de jogo com início, meio e fim. Quem me acompanha já deve ter escutado eu falar do Han. O Han, ele é um autor, filósofo da Coreia do Sul, e ele coloca que a gente tem uma sociedade da restrição, que talvez seja a sociedade dos nossos avós, dos nossos pais, onde a gente tinha um limite muito certo do que era possível e do que não era possível, do correto, do que era agora, de um planejamento muito mais estruturado. E, inclusive, com uma restrição que nem tudo era possível. Inclusive, eu queria dividir com vocês que esse autor traz
que o nosso sistema imunológico, ele só é ativado na restrição. Porque nós somos animais, e na natureza, quando nos falta água e comida, é que realmente a gente ativa o nosso sistema imunológico. Enquanto a gente tem fartura, vem mais comida, vem mais possibilidade, vem mais condição, e é isso que a gente está vivendo agora, uma sociedade da abundância. Uma sociedade onde a gente pode tudo, uma sociedade onde o excesso de protagonismo muitas vezes faz com que a gente se depare com a nossa dificuldade de conseguir dar conta de tudo. Né? Então, nessa abundância em que o nosso cérebro fica feliz e faminto por mais possibilidades, a gente acaba ficando ansioso. E a ansiedade, ela é fruto de duas emoções. Deixa eu mostrar aqui para vocês. As emoções da expectativa com o medo. A ansiedade, ela é fruto do que está por vir, que é a expectativa, com um medinho do e se não der certo. Então, quando a gente coloca dentro da nossa agenda uma quantidade muito maior do que a gente vai conseguir entregar, essa ansiedade aparece. O medo de não dar certo, o medo do julgamento, esse medo que nos paralisa. E quando a gente se dá conta que realmente a gente não vai conseguir, muitas pessoas entram em depressão. E junto com a depressão vem a sensação de anedonia. O que é isso? A anedonia é a nossa dificuldade, ou pior ainda, a nossa impossibilidade de poder reconhecer e sentir prazer nas pequenas coisas do nosso dia a dia. O quanto dentro das nossas organizações a gente está despertando a ansiedade por ter uma demanda muito maior e o quanto, como resultado disso, a gente tem pessoas com um aumento de depressão. E eu, como mãe, vejo as crianças com uma quantidade enorme de álbuns da Copa. E outras que gastam 500, 600 reais em um dia para que consigam concluir o seu álbum da Copa. A minha mãe e meu pai estão assistindo, então vai um recado para eles. Eu nunca consegui concluir um álbum um álbum de figurinha. Não sei se isso me gerou algum trauma ou não, mas eu lembro que cada figurinha que eu conseguia e que eu trocava era uma vibração. Então, quando a gente fala da gente poder conquistar, da gente poder ter felicidade com as pequenas coisas do nosso dia a dia, como será que a gente está formando essa próxima geração quando no mesmo dia se dá 500, 600 reais para que as crianças já consigam completar o seu álbum? Que geração a gente está entregando para o campo organizacional se a gente tem essa facilidade que faz com que as pessoas já não sintam mais prazer? É só mais um álbum, é só mais um pacotinho, é só mais uma coisa no meu dia a dia. E aí, a gente esquece de viver o momento presente. A gente esquece que a gente precisa, sim, passar por momentos de seca e de fartura, mas que é nos momentos de seca que a gente produz raízes mais profundas, que fazem com que a gente tenha mais força e vitalidade para enfrentar momentos mais difíceis. E quando eu começo a me capacitar, eu começo a dar espaço, trocando a ansiedade pelo otimismo. Porque a ansiedade, como eu comentei com vocês, ela é fruto da expectativa com o medo. Confesso para vocês que até semana passada a ansiedade estava habitando bem forte dentro de mim aqui com relação ao congresso. Ontem, quando a gente veio, treinou, viu a plataforma acontecendo, agora quando vocês estão aqui conosco, eu me encho de otimismo. Que é sim uma expectativa do que ainda está por vir, porque a gente está vivenciando isso agora. Mas é misturado com alegria. Aquele medinho de que talvez não dê certo, foi. E a alegria começou a entrar dentro de nós. E quando a gente fala de uma liderança infinita, quando a gente fala de uma vida com várias possibilidades, a gente tem que lembrar que a curiosidade faz parte disso tudo. Gente, e a curiosidade é fruto do quê? A curiosidade é fruto também de duas emoções. Né? Ela é fruto da aceitação e da surpresa. A aceitação é o primeiro nível do amor. Quando eu passo a amar alguém, quando eu passo a amar o lugar onde eu estou, eu passo a aceitar com as suas dificuldades, com as suas falhas, com aquilo que talvez não seja tão perfeito, porque, como eu coloquei para vocês, a perfeição ela não é humana. E a curiosidade, então, meninos, por favor, voltem para lá. Ela vem junto com a surpresa. E a surpresa é a gente poder trazer a vulnerabilidade para dentro de nós. E é algo que, às vezes, as pessoas não querem aceitar.
A gente quer dar conta de tudo. Eu quero saber o que vai acontecer no próximo segundo. Eu quero dar conta do que vai acontecer na próxima semana e no próximo mês. E como vocês acabaram de ver, acabou de acontecer comigo. A surpresa do meu vídeo não passar, né? E eu fiquei curiosa. Bom, o que vai acontecer daqui a pouco? Vamos continuar sem o vídeo? Vamos aceitar que é isso que a gente tem hoje? De forma humilde, lembrando que hoje eu estou fazendo o meu melhor do que eu consigo entregar neste momento. Talvez amanhã seja diferente, mas amanhã eu vou estar fazendo o meu melhor que eu me permito fazer, com as melhores condições que eu tenha para dar conta disso tudo. Quando eu fui para o Vale do Silício, a gente comentava muito lá, né, da necessidade que os gestores têm de terem todos os indicadores, de terem todas as informações para a tomada de decisão. E o quanto isso não é possível e cada vez menos. O quanto a gente precisa, muitas vezes, tomarmos decisões, sim, com uma névoa de fumaça, com algo que não está tão claro, com algo que não está tão estabelecido. A questão é que o jogo da vida e da liderança, ele é infinito. E eu preciso trocar o meu mindset do jogo finito, aonde eu tenho regras pré-estabelecidas, aonde eu preciso ter um que ganhe e um que perca, aonde eu sei qual o meu próximo passo e qual vai ser a fase a seguir, para a questão do jogo infinito, aonde eu não tenho essa condição de ter consciência de tudo, de dar conta de tudo, aonde eu vou ter que estar aberta para o que vier, seja o meu vídeo não passar, seja alguma coisa acontecer. E a gente tem que aprender, então, a lidar com o nosso estresse do nosso dia a dia, porque o estresse, ele é necessário, ele faz com que a gente consiga conquistar as coisas, conquistar os nossos desejos, os nossos objetivos. A questão toda é que a gente precisa ter momentos de on, em que a gente está nesse processo de entrega, e a gente também precisa ter momentos de off, em que a gente sim está dentro da nossa zona de conforto, em que a gente sim está podendo relaxar para que todo esse processo aconteça dentro de nós. Então, eu vou usar o livro do Simon Sinek, que realmente me fez mudar um pouco a minha percepção de visão para falar com vocês, explicando, então, quais são as etapas, quais são os pilares que ele coloca dentro do jogo infinito. Começo com vocês falando sobre a justa causa. A justa causa está alinhada com o propósito. Afinal de contas, o que a gente faz, outras pessoas podem fazer. O como a gente faz já começa a ficar um pouco mais complicado, porque entra o processo, entram as pessoas. Mas quando a gente tem a certeza do porquê que a gente faz o que a gente vai para outro nível de entrega. E a justa causa é a nossa visão ideal de um futuro. A nossa condição da gente se entregar não só para essa geração, mas para as que estão por vir. E aqui, pessoal, eu gostaria de fazer uma pausa. Uma pausa para a gente poder refletir sobre as metas, os indicadores e os PPRs que a gente tem colocado dentro das nossas organizações. O quanto a gente está orientando os nossos gestores para a tomada de decisão somente dentro do mês? Somente dentro de uma janela pequena de tempo. Outro dia eu estava fazendo coaching com um executivo e ele me dizia assim, Helena, eu fui contratado para fazer isso, mas a gente está fazendo um projeto de desenvolvimento que está mudando o mindset das pessoas. E eu não estou olhando só para o agora. Com esse projeto a gente vai estar impactando muitas décadas com essa mudança de cultura. Só que o meu presidente está me cobrando o hoje. Então, eu estou pensando, inclusive, em abrir mão desse projeto que olha para o futuro para eu ter que fazer a minha entrega só do hoje. E aí eu me lembro dos grupos de multiplicadores, eu me lembro dos grupos de comunicação interna, eu me lembro dos grupos de melhoria de processo, que são pessoas que não ganham nada para fazer isso. Eles não ganham um valor financeiro. Eles ganham, sim, um salário emocional, que a Brenda vai falar para vocês de forma maravilhosa. A gente, quando está orientado para olhar para o legado que a gente vai deixar, a gente não olha projetos, metas somente para dentro do mês. Esse PPR, que vai olhar para dentro do ano, muitas vezes nos distancia da visão de longo prazo, nos distancia do pensamento catedral. O que é o pensamento catedral? O Roman, ele é um filósofo australiano
E ele conta a história que quando as catedrais começaram a ser feitas, elas não eram feitas para aquele papa, para que aquele padre pudesse ver. Elas demoravam 500 anos para ficarem prontas. E eles faziam isso para as próximas gerações. Esse pensamento catedral é a gente não olhar o curto prazo, é a gente poder ter ações, atitudes que nos conduzam a um legado muito maior. E eu trago a reflexão, né? Como é que está a era do tirania do agora, do que tudo tem que ser para ontem, de que a nossa agenda tem que ser lotada, de que um concorre com o outro por quantos e-mails vocês receberam? Eu recebi 400, e tu? Eu recebi 485. Né? Do quanto isso é uma busca frenética pelo curto prazismo, que é importante, mas ele acaba tornando mais urgente. E no urgente eu só faço a entrega, e no importante eu construo catedrais. No importante eu tenho uma visão de longo prazo, e eu também coloco para as pessoas o que eu espero delas. E ele traz, né, que as mesmas competências que atualmente estão nos fazendo com que a gente esteja nesse curto prazo, também habitam dentro de nós, para que a gente possa ter essa leveza do pensamento catedral no nosso dia a dia. Durante a pandemia, a minha mãe ganhou da tia Ana uma árvore do carvalho. E a tia Ana disse para minha mãe: Bia, essa árvore é a árvore dos netos. E eu achei interessante isso e fui pesquisar o que é a árvore dos netos. Por quê? Gente, o carvalho demora 50 anos para dar o seu primeiro fruto. 50 anos. Se eu hoje estou com 43, se eu for plantar um carvalho, eu vou estar lá com 93 para quando ele der o seu primeiro fruto. Quantos carvalhos a gente tem plantado dentro do nosso dia a dia, da nossa vida, da nossa organização? Quantos carvalhos a gente tem dado direito para a nossa equipe de poder construir? Ou a gente acaba ficando ligado, conectado o tempo inteiro no nosso WhatsApp, em que muitas coisas não são tão urgentes, mas as pessoas esperam que a gente responda agora. Fica aqui uma reflexão para nós. Então, quando a gente tem uma justa causa clara do porquê que a gente faz o que a gente alia isso a um pensamento catedral, ou seja, da gente não construir só para o agora, mas o legado que a gente vai deixar para as pessoas, e a gente dá para elas uma estrutura, e a estrutura não é hierarquia, a estrutura é a clareza de quais entregas eu preciso ter, de qual a minha demanda, junto com uma autonomia para que eu possa realizar. A gente consegue, então, contribuir para a saúde mental dentro das nossas organizações. As pessoas estão carentes de saber qual a tua expectativa comigo, qual a tua demanda. Porque quando eu não tenho estrutura, eu não vou conseguir ter saúde mental, e sim a ansiedade vai se estabelecer, porque ela é a mistura, né, da expectativa do futuro com o medo de que talvez eu não dê conta, porque eu não sei nem o que estão esperando de mim. Então, justa causa, com pensamento catedral, aliado com uma estrutura, apoia, ajuda, modela as pessoas para que a saúde mental esteja presente aí no nosso dia a dia. Outro pilar que ele traz é a confiança de equipe, que também tanto a Helena como a Cássia falaram, né? Como a gente pode gerar segurança psicológica dentro das organizações. A confiança, ela vai ser resultado de um ambiente seguro, onde eu possa trabalhar com 4 questões. Me expressar, questionar o nosso dia a dia. Por que a gente faz assim? Dar e receber feedbacks, independente da hierarquia, que a gente possa interagir. E é também o que a gente está oportunizando aqui com vocês através da nossa plataforma. Aprender com os erros, desde que eles não sejam de imprudência, imperícia ou negligência. E uma outra condição que a Helena trouxe para nós, a nossa condição de pertencer. Do jeito que eu sou, da forma que eu sou. E aí a gente também tem notado muitas empresas trabalhando com inclusão, e parece que a inclusão da diversidade, ela se resume a cor, idade, conhecimentos diferentes. Mas será que eu, de verdade, estou dando espaço para essas pessoas trazerem o seu ponto de vista diferente?
a sua forma genuína de ser aqui dentro? Semana passada, a gente estava no programa de desenvolvimento da Termolar e era a formatura. Todos os nossos programas de desenvolvimento de líderes, ao final, os gestores são convidados a apresentar o que eles já implementaram no seu dia a dia dentro da organização. E um dos grupos apresentou a melhoria de um processo que já é excelente e tido como referência dentro da organização. E aí a Nathalie, que é a presidente da empresa, me olhou e disse: Helena, eles estão questionando o que a gente já faz de melhor. Eles estão nos surpreendendo. E só por isso já valeu todo esse nosso PDL. E a Tati, que trabalha comigo nesses projetos aqui na Compropósito, ela disse: yes, conseguimos chegar lá. Né? Então, é essa condição, né, que a gente coloca das pessoas poderem se expressar, poderem sugerir, poderem fazer o seu melhor. E se eu só ficar olhando para o curto prazo, para o pode, para o que não pode, eu tiro das pessoas a condição da criatividade. Tá? E a gente tem que cruzar, então, segurança psicológica com responsabilidade. Isso aqui foi o tema da minha palestra do ano passado, mas eu quis trazer para vocês. Se eu não tenho nem responsabilidade, nem segurança psicológica, as pessoas ficam numa zona de apatia. Mais um dia, um pouquinho mais, não tenho muita exigência, mas também não sei muito bem o que vai acontecer. Se a gente oferece uma empresa com uma segurança psicológica gigantesca, mas eu não digo para as pessoas o que eu espero de ti de forma mais clara, eu não te dou responsabilidade, eu não te dou empowerment, eu não te dou a condição de poder fazer isso, e que não fica claro, na real, eu não te dou porque não tenho, porque eu não sei nem que indicador eu vou ser mensurado, eu acabo deixando as pessoas na zona de conforto. O que eu entregar, tá bom. A gente tem visto muitas organizações trazendo um exagero de responsabilidade sem a contrapartida da segurança psicológica, sem a contrapartida que a Cássia nos apresentou aqui de forma maravilhosa. Então, a gente acaba sendo empresas ansiogênicas, que transformam as pessoas, né, naquela entrega frenética, onde eu só tenho que entregar, mas eu não tenho nem o salário emocional, nem tenho a condição para conseguir entregar da melhor forma possível. E isso gera ansiedade, isso gera burnout, isso gera uma paralisação do nosso dia a dia e da nossa entrega. Então, o nosso foco sempre tem que ser em darmos a segurança psicológica, e isso é uma responsabilidade também do gestor e da organização, associada à responsabilidade, associada à estrutura, associada ao que eu espero de ti, de forma clara. Então, aqui que é o nosso foco e o nosso objetivo. E aí, o Simon também nos traz a importância da gente ter os rivais dignos. Gente, rival dentro do pensamento infinito, dentro do jogo infinito, não é alguém com quem eu tenho que brigar. Lembra? A relação é de ganha-ganha. Eu não estou num jogo de tabuleiro em que, para eu ganhar, o outro tem que perder. Um exemplo disso foi quando a IBM entrou no mercado de laptops. Até então, então a empresa na qual era responsável era a Apple. E a Apple, sim, colocou um anúncio de página inteira no The Wall Street Journal, dando as boas-vindas para a IBM. Sério. Porque eles precisavam, naquele momento, de mais massa crítica, de mais opções, de mais empresas falando que era possível termos um computador portátil. Então, quando a gente tem rivais dignos, a gente tem empresas melhores que a nossa. E o que eu posso aprender com eles? O que eu posso trazer de nova tecnologia? O que está acontecendo lá que também serve para mim? Eu preciso ter a humildade de saber que eu não sei tudo. Quando o Alan Mulally ele assumiu a presidência da Ford, ele disse que o Lexus era o melhor carro que tinha. Pois então, as pessoas acharam aquilo horrível. Como que o presidente de uma empresa vai dizer que o carro da concorrência era melhor? Na percepção dele, efetivamente era. A primeira ação que ele teve foi pedir que todos os diretores e vice-presidentes não andassem mais com o carro da Ford, andassem com carros de marcas diferentes. Por quê? Porque ele queria que as pessoas experimentassem, tivessem outras experiências, acessassem outras realidades. E se eu só fico dentro do meu quadrado, eu fico dentro daquilo que eu conheço.
né? A gente quis vir agora para um outro estúdio, a gente está se experimentando com essa plataforma diferente, porque a gente quer gerar novas experiências, inclusive em nós. Então, que a gente possa ter esse olhar com relação às empresas que daqui a pouco são concorrentes a nós, não com o que eu tenho que ser melhor, ou que eu tenho que, para eu ganhar, tu perder. Mas pensando, onde eu posso ser melhor? Qual é o ronco do carro que daqui a pouco eu posso trazer para a minha organização para que faça mais sentido para nós? Outro pilar que ele traz, e eu acho sensacional, e talvez esse seja um dos que está mais linkado com a questão emocional, é a questão da flexibilidade existencial. É a gente ter a certeza de que tudo que eu sei vale só até agora. Talvez no próximo segundo, aquilo que eu tinha certeza já não vale mais. E aí, não sei se vocês já ouviram falar do mundo Bunny. O Jamais Cássio é um futurólogo americano e ele nos traz, então, o mundo Bunny. Até então, a gente tinha o mundo VUCA, lá, fruto da Guerra Fria, de 1980. E, em 2018, o Jamais Cássio, então, nos apresentou o mundo Bunny. O mundo Bunny ele é composto por Brightly, frágil. E ele determina isso como uma condição de hiperconexão. E nessa hiperconectividade, a gente se tornou frágil. O meu vídeo não funcionou e isso me gerou uma ansiedade. Né? O que vai acontecer? O que vai dar? Pois é uma fragilidade. Se cai um sistema, o que vai acontecer? Outro dia eu estava na casa de uma amiga, uma casa linda, recente tinha se mudado, uma mansão, e era um dia bonito de sol, e a janela estava fechada. E eu disse, vamos abrir a janela para a gente ver o sol. Ela disse, não dá. Eu digo, não dá? Como não dá? E ela disse, pois é, que o motorzinho que faz a janela levantar queimou. Então eu não posso mais ver o sol porque o motorzinho queimou. O quanto a gente se torna refém do digital e a gente esquece que é no analógico que as emoções acontecem, que é no nosso dia a dia que a gente precisa estar, né? E aí a gente também vê a ansiedade acontecendo, nessa necessidade de eu estar só no futuro e de eu me esquecer do meu aqui e agora. Ele também traz do mundo não linear. Essa não linearidade, ela está presente dentro das nossas organizações a cada mudança de projeto. A cada vez que o nosso diretor, o nosso gerente sai de uma reunião e diz assim, lembra aquilo que tu estava fazendo até agora? Pois é, não vai mais ser necessário. Aí tu diz, meu Deus do céu, investi 3 meses da minha carreira fazendo aquele projeto e agora ele sai de uma reunião e diz que não é mais para fazer. Esse cara quer me demitir. Cara, não leva para ti. A organização precisa de mudança. Sabe aquele orçamento que tu estava contando para fazer um projeto dentro da empresa? E eles voltam e dizem, não tem mais. Poxa vida, meu gestor não gosta de mim. Meu Deus do céu, eu não sou mais prioridade. Talvez sim a prioridade tenha mudado. E isso vai acontecer o tempo inteiro. Nós não temos previsibilidade. E a gente tem que aprender a lidar com isso nesse contexto. Só que isso tudo, às vezes, é muito incompreensível mesmo. Não faz sentido. E talvez aprender a lidar com isso seja uma das coisas importantes quando a gente fala de flexibilidade existencial. Flexibilidade de entender que tem um contexto todo por detrás, que o dólar mudou, que a gente está vivendo uma guerra, que a gente está num ano de eleição, que a gente está passando por mudanças. Então, esse é o mundo Bunny que reflete essa questão toda da flexibilidade existencial. Esse aqui é o presidente fundador da Kodak. Quando ele lançou a empresa, ele queria popularizar a fotografia. Isso foi lá em 1888. Ele queria fazer com que a fotografia fosse algo viável para todas as pessoas, o que até então não era. E ele tinha um slogan, tão simples de usar quanto um lápis. Você aperta e nós fazemos o resto. Essa era a causa justa dele. Ele morreu. E aqui a gente passa também, associando um pouco às empresas familiares, o quanto quando a gente troca de geração, eu tenho que ter a clareza da causa justa para que a gente possa dar continuidade. Nas empresas que não são familiares, a cada troca de gestor, o quanto a gente se preocupa em manter a nossa justa causa organizacional. Eu já passei por muitas trocas de gestores no meu dia a dia. E sempre que eu troquei gestor, parecia que eu tinha trocado de empresa. Porque a justa causa acabava sendo mudada.
Eu tenho clareza da justa causa da minha organização? Então, em 1888, eles fizeram a primeira câmera para o público. Em 1975, a Kodak fez a primeira câmera digital. E o engenheiro apresentou para as pessoas e eles disseram, não, a gente vai ter que abrir mão do nosso faturamento de filme, de máquinas, dos insumos que fazem para revelar. Não vamos usar isso, ninguém vai querer usar. E continuaram lá com o seu tranquinho. Até que em 2008, todos os royalties venceram, as câmeras digitais já estavam acontecendo e em 2012 eles pediram concordata. Saíram de 120 mil colaboradores para somente 6 mil. A falta da flexibilidade existencial gera isso. Estratégias finitas nunca duram. Esteja aberto para outras possibilidades. Trago para vocês também o seu Otélio Drebes. A Lebes é uma das clientes aqui da Com Propósito e ele é o fundador. Ele fundou a empresa em 1956. Uma pessoa generosa, maravilhosa. Hoje ele é palestrante, ele tem 80 e poucos anos e trocou de profissão, mas ele não deixa de participar das reuniões do conselho, porque, como ele diz, eu gosto de dinheiro. A empresa tem 3 mil colaboradores, mais de 1 bi de faturamento e 240 lojas. E eles se deram conta que as lojas são importantes, mas que a gente também pode simplificar a nossa venda. Então, eles criaram as bags. As bags vocês pedem pelo WhatsApp de vocês, a roupa que vai ter, e eles entregam na tua casa. Tu fica com aquelas que tu quiseres ou não. As outras, o motoboy vai e leva. Poxa vida, mas eu tenho 240 lojas com funcionário, com aluguel, com luz. Vou deixar disso tudo? Gente, eles conseguiram... Agora já vou passar, vamos ver se você vai passar o vídeo agora. E eles conseguiram aumentar o faturamento da organização. Deu? Está sem som, mas eu vou passar porque ele está escrito aqui para vocês, vocês podem ir acompanhando. O vídeo. Então, as bags hoje representam 10% das vendas, com um ticket médio 3 vezes maior do que as lojas e com 80% de conversão. Então, quanto a gente precisa ter a abertura aí com essa flexibilidade para o nosso dia a dia. Queria contar para vocês uma história de um navio que estava chegando e viu uma luz. E o marinheiro disse para o general, general, tem uma luz na nossa frente. E o general disse, mande ele andar 20 graus ao lado. E o marujo fez. E ele respondeu, não posso, virem vocês 20 graus. E o general disse, mas como assim? Quem que ele pensa que é? Diga que nós somos da capitania XPTO, que ele sou o general, não sei o quê. E ele mandou a mensagem e recebeu. Mudem vocês 20 graus. Até que então o general disse, mas quem que você pensa que é? E a luz respondeu, eu sou o farol. O quanto a gente acha que quem tem que mudar é o outro, sendo que talvez o outro não tenha essa condição da mudança. Né? Essa história está bem no iniciozinho do livro da agilidade emocional, que a gente precisa ter essa condição de fazer a minha mudança, porque no outro eu não sei se eu vou ter essa possibilidade. E lá no Netflix, eles trazem também, uma das coisas que elas comentaram antes, que as regras elas podem ser mudadas e podem ser criadas ao longo do processo, e que a responsabilidade do gestor fazer essa comunicação, a Helena trouxe, né? Como que a gente pode ter atitudes mais compassivas através da fala, através de contar histórias, e é assim a cultura do Netflix. A cultura é passada não por as regras do pode ou não pode, porque o fundador não queria ter uma empresa com regras. O que ele queria ter era uma empresa que contasse histórias, uma empresa que mostrasse essas possibilidades. Então, nós RHs, o quanto a flexibilidade existencial gera saúde mental. O quanto essa habilidade existencial
está sendo trabalhada dentro da nossa organização, em que as coisas não precisam ser escritas em pedra. Ou se forem escritas em pedra, a gente tem que ter a condição de repaginar, de talvez dizer, ok, isso aqui foi importante até agora, mas a gente vai deixar de lado para que outras coisas possam vir. Então, para isso tudo, a gente precisa ter coragem. Coragem para liderar. Coragem para poder lembrar de fazer o que é certo. Porque muitas vezes a gente é convidado a fazer aquilo que é mais ou menos certo. Aquilo que é o que dá para o momento. Ter o nosso propósito, ter a nossa causa justa como guia. E um guia do qual a gente não abre mão. Ter a condição da humildade de sair do nosso ego e ir para o eco. Do quanto eu estou impactando no dia a dia das pessoas. E se a forma como eu estou impactando não está legal, talvez promover uma mudança em mim. A gente tem que lembrar que o tempo inteiro a gente pode escolher com quem a gente quer jogar, se a gente quer jogar, e se a gente quer estar dentro de um jogo finito ou de um jogo infinito. Qual a minha postura frente ao outro? E recontratar. Eu sou casada há mais de 15 anos e, com frequência, eu preciso recontratar as regras. O que valia antes, talvez não valha mais. Antes a gente não tinha filho, depois nasceu a Beatriz, agora tem o João, antes eu era executiva, agora eu sou empresária. Recontratar papéis, recontratar processos e se doar para deixar aí, para um flow acontecer. Doar-se da melhor forma possível, estando presente dentro de todo o processo. Dizem que quando o Steve Jobs foi fazer uma mudança muito radical dentro da Apple, uma pessoa olhou para ele e disse assim, mas Steve, tudo que a gente acabou de investir no projeto, tu está nos dizendo para a gente abrir mão? Foram bilhões investidos. E ele disse, a demanda agora é outra. Melhor nós nos afundarmos do que outros nos afundarem. Melhor nós tentarmos do que deixarmos de tentar. E aí, né, o que você o que você faz, fala tão alto que eu não consigo escutar o que você fala. Quais são as minhas atitudes no meu dia a dia, com a minha equipe, com os meus colegas, com a empresa, com a minha vida que eu estou tendo? Porque é disso que as pessoas vão lembrar. Eu estou tendo uma postura infinita ou eu estou tendo uma postura finita? E a gente ainda vê empresas chegando para nós dizendo, eu quero um PDL que transforme o gestor em líder em 5 meses. Gente, isso é tirar coelho da cartola. Porque a gente precisa de toda uma cultura que ajude a isso acontecer. Qual é o reforço que as pessoas têm para fazerem esse movimento? O quanto a empresa está disposta, não só da parte financeira, mas poder se rever, poder estar aberta a algo que talvez a gente nem sabe o que vai ser o final desse processo todo. Então, é isso que a gente quer deixar aqui com a mensagem da liderança infinita, que a gente precisa muscular o nosso cérebro. E se eu me inscrever hoje numa academia, eu vou chegar em casa, vou me olhar no espelho e vou dizer, nada aconteceu. Comecei a fazer dieta hoje, amanhã não emagreci 1 grama. Mas no momento que eu continuo indo na academia, ou que eu continuo fazendo a minha dieta, é que as mudanças vão acontecendo. Então, a gente precisa de constância na nossa vida. Não é na primeira tentativa que vai dar certo. Na primeira tentativa foi uma tentativa. Eu vou ter um próximo passo, eu vou ter mais uma caminhada para que a gente consiga chegar lá. Então, constância no teu dia a dia, constância nas tuas habilidades, constância naquilo que tu quer chegar. Então, eu vou contar para vocês uma história da minha filha, da Beatriz, já me encaminhando para a nossa última etapa aqui da palestra, né? A Beatriz lá em casa é todo mundo tamanho GG, eu tenho 1,80, meu marido tem 2,2, a Beatriz também é bastante alta, e foi um olheiro na escola ver ela jogar vôlei. Aqui está a Beatriz, quando ela começou o seu processo. Isso foi em julho, no iníciozinho de agosto. Aí, ele convidou, então, algumas meninas para irem para o Clube União para poder fazer o peneirão. Chegando lá, eu fui com ela, ela dizia, o que eu estou fazendo aqui, mamãe? Olha esse pessoal jogando, porque ela olhava o pessoal da equipe do qual ela iria fazer parte, ou não. Eu acho que eu vou embora. Se colocou numa posição de vulnerabilidade, assim, de carinho comigo, dizer, mamãe, vamos embora, não quero ficar aqui, eu vou. Eu digo, filha, experimenta. Se tu está aqui, eles te convidaram, faz o teste. E aí ela fez o teste e foi aprovada para um período probatório durante o mês de agosto.
todas jogavam muito melhor. Elas já estavam dentro da equipe. A Beatriz estava entrando. E teve um momento que ela me disse, mamãe, eu não quero mais. E eu pensava, se essa menina desistir dentro do período probatório, o que ela vai aprender para a vida dela? Onde é que está a persistência, ao menos de um mês, de poder saber se ela gosta ou não? Eu disse, Beatriz, tu não está aqui para ser jogadora de vôlei. Tu não está aqui para ser melhor que as outras. Tu está aqui para te divertir. Tu está aqui para poder aprender e ver se essa coisa faz sentido ou não para ti. E aí ela foi. Naquele dia ela não foi, ela não teve condições. Mas depois ela voltou, o treinador chamou ela, e essa é a Beatriz hoje, que ela não larga essa bola, já quebrou o porta-retrato lá em casa, mas ela está o tempo inteiro com a bola de vôlei e está aqui ela jogando com vocês. Então, vocês podem ver agora o quanto ela está se desenvolvendo como jogadora de vôlei. Está aí a minha guriazinha se divertindo. O que ela vai ser do futuro, eu não sei. O que eu sei é que ela não está vendo as colegas dela como uma rival. Ela está aprendendo com cada uma. Uma ensina ela a cortar, a outra ensina ela a dar manchete, a outra está ajudando ela a dar o saque de cima. E o que ela está fazendo é até aberta, com curiosidade e com otimismo para o futuro que está por vir. Então, a Beatriz, para mim, está sendo um exemplo de liderança infinita. Porque a vida, ela é um processo. Ela é um processo em que todos os momentos a gente está aprendendo. E o objetivo da nossa vida não é ganhar, e sim perpetuar o jogo. E sim deixar o nosso legado. E esse caminho é com a gente. É cada um consigo, olhando as suas atitudes, as suas escolhas, o seu posicionamento e tendo a clareza, gente, que se atalho fosse o caminho certo, o nome seria caminho e não atalho. Então, bem-vindos à liderança infinita. Muito obrigada.